Começando a nossa próxima live, eu vou convidar o professor Luiz Gustavo Nonato para entrar ao vivo com a gente. Ele já está aqui, né? A gente chama ele de Nonato ou só de Gustavo, tá? Boa tarde, Gustavo. Obrigado por vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Então, essa live nossa agora, ela tem o objetivo de conversar um pouco sobre essa área que está muito quente. Vocês já ouviram falar na feira aqui em alguns momentos, que a gente chama de ciência de dados. A professora Cristina, nessa live anterior, comentou bastante da importância dos dados, de como processá-lo, para que isso serve, né? E agora a gente pode conversar com mais calma disso, a gente tem um tempinho para refletir juntos um pouco sobre isso. Bom, o professor Luiz Gustavo Nonato, ele é professor titular do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística, aqui do ICMC, que, como vocês já sabem, é o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. E ele atua no ICMC desde 99, e, atualmente, ele é o coordenador desse nosso curso de bacharelado em ciência de dados, cuja primeira turma estreia no que vem. Né? Quem sabe não tenhamos alguns alunos aqui que estão nos ouvindo, estreando junto com a gente essa turma. E o professor Gustavo, ele é renomado nessa área de ciência de dados, trabalha bastante com isso, faz pesquisa nisso, e é graduado em licenciatura em matemática pela Unesp. Então, também é um filho aí da universidade pública que está aqui com a gente, assim como a Maria Cristina, assim como eu mesmo. Então, agradeço muito, professor, por compartilhar esse tempo com a gente, de esclarecer algumas dúvidas, da gente poder conversar um pouco. E para começar, antes de eu passar a palavra para o Gustavo, eu queria pedir para o Gustavo contar um pouquinho para a gente como é que foi esse trajeto dele, como é que ele saiu de um curso de graduação lá, de licenciatura em matemática, e chegou nessa área de ciência de dados. Conta um pouquinho para a gente, Gustavo. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Bom, a minha trajetória, de certa forma, é parecida com a da Cris, que eu não conhecia, né? Fica interessante ouvir a história da Cris, porque a minha é um pouco parecida. Também vem de uma família modesta, né? E as possibilidades eram exatamente as que a Cris apontou, né? Eu tinha que fazer uma faculdade pública, que não tínhamos condições de pagar, e não podia ser em outra cidade também, eu tinha que fazer onde eu nasci, que era em São José do Rio Preto, né? Então, a minha opção, então, foi por computação. Eu sempre gostei de computação. Eu trabalhava numa empresa de contabilidade na época, e essa empresa comprou os computadores, eram uns computadores gigantes, assim, sabe? E eu sempre me encantei com aquilo, eu comecei a aprender a programar um pouquinho e me fascinei. Então, a minha ideia era prestar computação, né? Porque a Unesp, em São José do Rio Preto, ela estava começando um curso de computação naquela época. E aí eu coloquei como segunda opção a matemática, né? Então, prestei o vestibular, como você já deve ter percebido, eu não passei na computação, passei a segunda opção, que era matemática, né? E fazer cursinho, para mim, também não era uma opção, né? Então, eu falei, bom, vou fazer matemática, e conversei com alguns professores da minha escola, e um deles me disse uma coisa muito interessante, que, olha, a matemática hoje em dia ela está indo muito para esse lado da computação, né? E eu falei, bom, vou fazer matemática mesmo. Então foi aí que tudo começou, né? Então fiz licenciatura em matemática, mas sempre com um foco muito alinhado com computação. Então, no meu segundo ano, eu entrei para o grupo PET, né, da matemática, e um dos tutores, né, do grupo PET me encaminhou para um outro professor que era um professor da área de computação, né, fazia, como a Cris disse, análise numérica, né, que é o que se tinha de computação naquela época, era basicamente isso, né, análise numérica. E aí comecei a me interessar muito, eu aprendi a programar em Fortran, e quando terminei a graduação, esse professor me disse, olha, por que você não vai fazer um mestrado, né, um doutorado no Rio de Janeiro, né, no IMPA do Rio de Janeiro, na época, né, ou na PUC, eram os dois lugares onde a matemática aplicada, assim, ela tinha um nome bastante forte, né, então eu mandei o meu currículo para essas duas instituições, tanto para o IMPA quanto para a PUC, e eu fui aceito no IMPA, só que
não com a bolsa ainda. Eu teria que fazer um curso de verão, se eu fosse bem no curso de verão, aí então eu ganharia a bolsa. Enquanto que na PUC não, né? Eu já fui aceito direto com a bolsa do CNPq, e por razões óbvias, optei por ir para a PUC do Rio de Janeiro, para fazer o meu mestrado em matemática aplicada. E foi lá que eu fiz, né? O mestrado e o doutorado em matemática aplicada, mais especificamente em computação gráfica. Não sei se os alunos sabem, mas a computação gráfica ela tem uma base matemática muito sólida e as ferramentas têm um conteúdo de matemática bastante avançado até. E aí, quando eu terminei o doutorado, prestei concurso, eu fiquei mais um ano ainda trabalhando lá no Rio de Janeiro, dando aula nas universidades lá, nas faculdades do Rio, aí passei no concurso aqui em São Carlos, e aí me mudei para São Carlos. Em 2008, isso tudo, me mudei para São Carlos em 1999, né? Em 2008, então, surgiu a oportunidade de eu fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, e foi aí que a minha carreira começou já a mudar um pouco para essa linha de ciência de dados, um pouco já trabalhando com alguma coisa de inteligência artificial também. E então eu fiquei 2 anos na Universidade de Utah, no Center, eles chamam de SCI, né? Scientific Computing and Imaging Institute, né? Fiquei 2 anos lá, depois voltei para São Carlos, e em 2016 recebi um convite de um professor da Universidade de Nova York para eu passar um tempo como professor visitante na Universidade de Nova York. E aí eu fui para um centro que estava sendo criado, né, na Universidade de Nova York, que era o Center for Data Science. E esse meu colega, ele estava ajudando a criar esse centro. Então eu tive uma oportunidade muito interessante, que eu cheguei nesse centro junto com a construção dele, né? Então eu participei e vivenciei, né, por exemplo, a montagem dos currículos dos cursos de ciência de dados, os cursos de graduação e pós-graduação, né, como que a NYU estava montando o time de pesquisadores na área de ciência de dados. Era uma proposta muito agressiva, porque, obviamente, que eles contrataram matemáticos, contrataram cientistas de computação, principalmente na área de inteligência artificial, pessoas muito boas, como, né, o próprio Ian LeCun, por exemplo, né, que é um dos grandes nomes aí dessa parte de inteligência artificial, estava lá junto com esse grupo que estava construindo a Universidade, o Center for Data Science, mas eles estavam contratando também pessoal da biologia, da psicologia, né, e para montar um time extremamente diverso, né. Então, com isso eu me encantei, né, com aquela multidisciplinaridade dessa nova área que estava surgindo, e foi aí então, Tiago, que eu acabei agora, nesses últimos 5, 6 anos, focando completamente as minhas pesquisas nessa área. Nossa, que legal, Gustavo. Isso é muito interessante, né? A possibilidade que a ciência de dados te dá de trabalhar nas mais diversas frentes. Eu peço para os nossos convidados contarem um pouquinho de sua trajetória, porque tem muitos alunos que estão escolhendo sua carreira, o que vão fazer da vida, então acho que essas pequenas histórias de vida são muito importantes para quem está ouvindo. Bom, Gustavo, então, para a gente começar a falar mais especificamente de ciência de dados, conta para os nossos possíveis futuros alunos o que é essa área. Muitas vezes a pessoa já ouviu falar, mas é um nome que parece um pouco abstrato, a pessoa tem dúvidas. Qual que é a diferença de um cientista de dados para alguém que faz computação ou faz estatística? Conta um pouquinho para a gente, como é que você vê, como é que você definiria essa área? Bom, eu vejo a área de ciência de dados como sendo um campo na interseção de outras áreas, né? Basicamente de 2 grandes áreas, a matemática e a computação, né? E das áreas de matemática e de computação, ela faz uso de um conjunto de ferramentas, né, e desenvolve também um conjunto de ferramentas de sub-áreas. Então, da computação, por exemplo, essa área de ciência de dados, ela se respalda fortemente em técnicas de inteligência artificial, técnicas de banco de dados, obviamente, muita desenvolvimento de sistemas e softwares, né? Então, a componente de programação é bastante forte, né, para um cientista de dados,
E da área de matemática, tem vamos dizer assim, dois pilares muito importantes. O pilar da estatística, né, e o pilar da matemática aplicada propriamente dita, né, com ferramentas de álgebra linear e otimização, principalmente, né. Então, a ciência de dados, ela se coloca exatamente, vamos dizer assim, na interseção da computação com a matemática, mas de forma diferente de outras ciências que também estão nessa interseção. Ela tem um apelo de aplicação muito forte, né? E principalmente voltado para que se extraia conhecimento, né? Para que se tire conhecimento de dados. Então, eu costumo dizer que a ciência de dados é de fato uma ciência, né, baseada em evidências, né? Então, é aí que ela se coloca, e é assim que eu a vejo. Ah, que legal. E Gustavo, você tem bastante conhecimento da área. Como é que você vê o mercado de trabalho? Quais são as áreas quentes em que um cientista de dados pode atuar? Bom, em termos de oportunidade de trabalho, né, de acordo com aquele site Infomoney, né, a área de ciência de dados, ela está entre as 5 mais procuradas pelo mercado desde 2019, né? Então, a quantidade de oportunidades, né, e de emprego para cientistas de dados é imensa. E o que é muito interessante é que, na verdade, um cientista de dados, vamos dizer assim, raiz ainda não existe, né? Porque os cursos de graduação em ciências de dados começaram a surgir muito recentemente, né? Sendo o nosso aqui o primeiro em universidades públicas, possivelmente da América Latina toda, né? Então, como oportunidade de emprego, realmente ela oferece um campo extremamente vasto e com muitas possibilidades, né? Eu tenho convicção que os nossos alunos, daqui a 4 anos, quando eles estiverem se formando, eles vão poder escolher aonde pretendem trabalhar. Embora eu acredito que muitos deles não vão acabar trabalhando para ninguém, eles vão ser empreendedores e vão montar seu próprio negócio, porque a ciência de dados ela veio junto com essa nova onda, né, que eu chamo a revolução das ideias, não é? E como teve a revolução industrial e no passado e tudo mais, esse momento que nós estamos passando traz essa questão da revolução das ideias. Então, se você tiver uma boa ideia, né, e você souber ciência de dados de verdade, a chance de você inovar por conta própria é muito grande. Que legal. Você consegue citar para a gente algumas aplicações concretas? Então, a gente sabe que tem na maioria das frentes, né? Desde comércio eletrônico, planejamento urbano, saúde, e agora a gente está vivendo essa história da pandemia. Cita para a gente algumas aplicações aí que a ciência de dados pode ajudar. Vou citar 3 aplicações de ciência de dados, das quais eu participei ou participo até esse momento, né? A primeira, quando eu tive no Center for Data Science, teve um ciclo de seminários para tentar resolver um problema do governo, lá na época, né? Então, a cidade de Nova York, ela tinha, se eu não me engano, acho que era um número muito reduzido, na casa das dezenas de fiscais para fiscalizar os restaurantes e os bares com relação ao saneamento, né? As questões de saneamento desses locais, né? E como vocês devem saber, a cidade de Nova York, ela tem um sem fim de bares e restaurantes, né? Então, como é que poderiam lá 16 fiscais, né, e passar por todos esses estabelecimentos e conseguir realmente verificar a qualidade sanitária? Então, a prefeitura propôs para um grupo de pesquisadores, e esse pessoal passou a se reunir, e eu participava das reuniões mais como curiosidade, para ver o que eles estavam fazendo. E, de repente, eles tiveram uma ideia fantástica, né, de usar a ciência de dados para resolver esse problema. A ideia foi a seguinte, percorrer, né, as redes sociais relacionadas com restaurantes, como Yelp, né, o iFood e muitas outras que existem lá, e processar os comentários dos usuários, né?
estavam falando bem, estavam falando mal, e aplicar técnicas de processamento de linguagem natural, como você, Thiago, bem sabe, mais do que todos aqui, para extrair o sentimento das pessoas com relação aos estabelecimentos, e aí, então, ranquear os estabelecimentos em ordem de prioridade de visita para esses fiscais, né? E eu me lembro que, na época, muito rapidamente, em questão de 2 ou 3 anos, o número, que ela tem uma classificação de restaurantes de A até D, né? Então, quando começou, antes da aplicação dessa metodologia, uma parcela muito significativa dos restaurantes eram classificados como C e B, né? Tinha poucos restaurantes classificados como A, e poucos anos depois, a grande maioria dos restaurantes já tinha o selo A, porque a fiscalização foi exatamente onde deveria, e com isso, então, melhorou muito a qualidade sanitária. Um outro projeto que é muito interessante, relacionado com a Covid, né, que a gente tem trabalhado, tem um grupo aqui dentro do ICMC trabalhando com modelos matemáticos para fazer a predição e também analisar cenários, né, urbanos, e principalmente relacionados ao distanciamento social da Covid. E aí, de novo, a ciência de dados ela tem entrado de maneira determinante. Por quê? Para você poder fazer um estudo desse tipo, você precisa cruzar muitas informações, né? Então, você precisa, primeiro, colher essas informações, processar, né? Eliminar dados que a gente chama dados incertos, que você não confia neles, botar metodologias para aumentar a confiança nos dados, construir os modelos com base em técnicas estatísticas que incorporem essas incertezas nos modelos, para que você possa tirar resultados, né? Então, esse trabalho é muito interessante porque ele reúne médicos, reúne cientistas da computação, né, matemáticos, né, e também cientistas de dados, né, para poder realmente, vamos dizer assim, abraçar todas essas áreas e poder trazer, complementar o conhecimento de cada uma das pessoas de uma maneira decisiva na tomada de decisão, né? E só para terminar, como exemplo de aplicação de ciência de dados, eu vou mencionar um projeto que eu tenho, que chama USP Municípios, aqui na cidade de São Paulo, que visa desenvolver técnicas para prevenir, né, a criminalidade, né? Então, é um projeto onde a gente tenta relacionar os indicadores de crime, né, na verdade, os boletins de ocorrência, o tipo de crime, com a infraestrutura urbana, ou seja, como é que o ambiente urbano se relaciona com o crime. E com isso a gente tenta levantar muitas bases de dados, por exemplo, onde estão os bares, onde estão os restaurantes, onde estão os pontos de ônibus, né, as praças, a iluminação pública, até mesmo onde estão as árvores da cidade, para que a gente possa ter uma ideia se, de fato, esta infraestrutura tem uma correlação ou não com determinados tipos de crime, né? E com isso a gente consegue tirar conclusões muito interessantes, como, por exemplo, a gente consegue ver isso acontecendo na cidade, um local que tinha uma taxa de criminalidade relativamente alta, a partir de um determinado momento ela some porque alguém construiu uma farmácia exatamente naquele local. Então, isso traz a possibilidade, né, de você ajudar na confecção de políticas públicas de baixo custo e que auxiliem, né, a melhoria na qualidade de vida da população como um todo. Muito interessante, Gustavo. E pelo que você falou na sua fala anterior, a gente percebe que ciência de dados é uma área altamente tecnológica, né? Um profissional dessa área é um profissional que vai estar aí na fronteira do conhecimento da tecnologia, da modelagem, da simulação. Como é que você vê isso, essa necessidade de perfil para o profissional? E mais do que isso, você enxerga, com a sua experiência, o que vai acontecer com a área em curto e médio prazo? Você acha que a área vai sofrer alguma mudança? Você acha que vai abrir muito mais curso? Como é que você enxerga essa frente de trabalho em ciência de dados? Bom, com relação à tecnologia, não resta dúvida, né? É uma área extremamente tecnológica, ela está totalmente relacionada, por exemplo, com a internet das coisas, né? Então, quando a gente está coletando informações, quando você digita alguma coisa no seu celular, quando a sua geladeira, por exemplo, está conectada na internet agora, né? As geladeiras agora vêm conectadas na internet, então tudo isso está transmitindo informações, gerando dados, e esses dados, eles têm que servir para alguma coisa.
né? E quem vai fazer ele servir para alguma coisa são os cientistas de dados, que vão ter a capacidade de analisar, de processar e sugerir, né, encaminhamentos e até mesmo projetos que levem em consideração toda essa massa de dados que está sendo construída. Com relação ao futuro da área de ciência de dados, é muito difícil dizer o que vai acontecer. Certamente, cursos de graduação vão aparecer em muitos lugares, eu não tenho dúvida disso, né? Tenho até recebido mensagens de outras universidades pedindo ajuda para montar os cursos, né? Qual seria a grade curricular e coisas desse tipo, né? Então, eu tenho certeza que em alguns anos vão ter vários outros cursos de graduação esparramados pela América Latina como um todo, né? Agora, qual vai ser a cara da ciência de dados daqui a 10 anos é tão difícil de dizer, Thiago, porque eu acho que ela não está nem consolidada ainda, né? O perfil do profissional que a gente está formando nesse nosso curso, que começa o ano que vem, é um profissional que eu chamo de um profissional hardcore, né? Então, ele vai ter uma fundamentação teórica e prática, né, de ciência de dados muito sólida. Agora, a ciência de dados ela pode se ramificar, né? Então, você pode ter um cientista de dados, por exemplo, especializado na área médica. Você pode ter um cientista de dados especializados, por exemplo, na indústria de transformação, né? Então, o que eu acho e vejo que pode acontecer no futuro é que alguns desses cursos, eles vão tomar vamos dizer assim, essa característica de determinadas regiões, como aconteceu com os cursos de computação, por exemplo, né? Os cursos de computação, há 30 anos atrás, eram mais ou menos hardcore também. Hoje você tem cursos que são mais voltados para software, hoje você tem engenharia de computação, mais para hardware, cursos de computação mais voltados, por exemplo, para engenharia de produção, né, que tem um perfil quase como produção. Então, eu acho que a ciência de dados vai pelo mesmo caminho. Nós vamos acabar tendo vários cursos de ciência de dados, mas com perfis de profissionais bastante distintos, né? Ah, legal. E complementando essa formação tecnológica, a gente ouve muito falar no meio do pessoal de ciência de dados, que é muito importante também a gente desenvolver, a gente alimentar as nossas soft skills, que são aquelas habilidades relacionadas à comunicação, ao comportamento cidadão, ético. Hoje isso está muito na moda, porque o pessoal tem bastante medo da inteligência artificial, né? O que a máquina pode fazer, o que não pode. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Gustavo, como é que você vê isso? Você acha que, de fato, é bastante importante para o cientista de dados essas habilidades? Em que hora ele usa essas habilidades? Bom, sem dúvida nenhuma, né? Essas habilidades, como saber bastante inteligência artificial, como saber bastante estatística, né? Elas são fundamentais para que esse profissional possa atuar de maneira segura e principalmente de maneira comprometida, né? Uma outra questão muito interessante né, ligado a essa sua pergunta também, Tiago, é a questão ética, né? A questão ética, hoje em dia, ela penetrou muito fortemente na área de inteligência artificial, né, para a questão de modelos de inteligência artificial que discriminam categorias, né, e grupos específicos, etnias e tudo mais, mas isso dentro da ciência de dados é ainda mais grave, né, porque você tem o problema da privacidade das pessoas, você tem a questão de, quando você vai gerar uma base de dados, você não gerar essa base de dados já enviesada de alguma forma, você ter esse cuidado, né, então, essas habilidades, né, tanto essas habilidades, vamos dizer assim, hard, que a gente chama, como essas outras de você ter uma preocupação social, de você ter uma preocupação, né, da igualdade, ela é super importante para um cientista de dados, né? Ele nunca deve perder, né, essa conexão íntima, né, entre as disciplinas hard e também o lado social que essa área corresponde e as implicações dela, né? Isso é muito importante. Sempre foi, né? Hoje ainda, nessa nossa situação, é mais importante ainda. Gustavo, a gente já está se encaminhando para o fim, e aí queria te pedir para falar um pouquinho desse curso novo do ICMC de Ciência de Dados. Como é que ele surgiu? Alguns alunos nos perguntaram, a grade dele já está disponível? Precisa saber alguma coisa antes para poder fazer esse curso? O que você pode contar para a gente? Bom, vou contar um pouco rapidamente a história dele, né? Então, esse curso surgiu
de uma necessidade que a gente já estava sentindo aqui dentro do ICMC, a gente percebeu, né, a demanda por cientistas de dados, principalmente no setor produtivo, né, e até mesmo no mercado financeiro. Então, um grupo de professores começou a se preocupar com isso e começou a pensar como seria uma grade curricular, né, para um curso de ciência de dados, né. Então, a nossa proposta, eu sinceramente acho que é uma das melhores que eu já vi, acho ela até melhor do que a da NYU, porque ela é uma grade curricular extremamente sólida, ela fornece uma base de matemática e computação extremamente sólida para os alunos, mas ela não perdeu o caráter aplicado, né? Então, é um curso que desde o início, né, se não me engano, a partir do segundo ano já, os alunos vão começar a se envolver, né, em projetos e problemas reais de ciência de dados com aplicações super interessantes. E, então, eu acho que essa é a característica do nosso curso. É um curso que vai dar uma formação muito sólida, mas ele tem essa vertente aplicada muito explícita na grade curricular. E se a grade curricular já está disponível, e se já está fechada. Disponível ela está. Se ela está fechada é outra história, né, Thiago? O que a gente tem feito, né, depois que o curso foi aprovado, sentar e repensar a grade curricular de maneira vamos dizer assim, a melhorar ela ainda mais. Então, nós estamos, aos poucos, fazendo pequenos ajustes, né? Fizemos alguns ajustes já para o primeiro ano, né, do curso de Ciência de Dados, para que ele ficasse bem alinhado com essa discussão que a gente está tendo aqui, com essas ideias. A grade curricular dos anos seguintes, eu acho que ela não vai mudar muito mais do que ela está lá, mas pequenos ajustes certamente vão ser feitos, né? E a pergunta se o aluno precisa saber alguma coisa para cursar, né, esse novo curso de graduação nossa, Ciência de Dados, eu digo que o que o aluno mais precisa é vontade de estudar, né? É vontade de querer aprender a estudar, e porque todas as condições vão ser dadas, o curso parte de realmente fundamentações muito básicas, né? Então, se o aluno tiver vontade, e principalmente vontade de aprender a estudar, é isso que a gente precisa. Que legal, Gustavo. Para quem tiver curiosidade para ver os detalhes, a grade do curso está na página do nosso instituto, do ICMC. O endereço, acho que todo mundo já sabe, é www.icmc.usp.br. E para a gente terminar, vou pedir um palpite para o Gustavo. O que você acha, Gustavo? Vai ser a primeira oferta desse nosso curso. Ele vai abrir vagas para a FUVEST, vai abrir vagas para o SISU. Alguns alunos perguntaram, você acha que vai ter bastante concorrência? Qual que é o seu palpite? Olha, Tiago, eu estou com uma expectativa enorme, né? Estou com uma expectativa enorme. Tenho recebido e-mails de pais, até de alunos, e de candidatos a alunos, né? Pedindo a grade curricular, para eu explicar um pouco o que seria ciência de dados, né? Tem muitos dessas profissionais, né, que fazem orientação vocacional, né? Tem me contactado para eu explicar para eles o que seria essa área, porque tem sido, né, perguntado para eles e tudo mais. Então, a expectativa é enorme. Eu acho que nós vamos ter uma relação candidato por vaga muito maior do que a gente imagina, né, nesse primeiro momento. Né. Gustavo, muito obrigado por compartilhar seu tempo aqui, compartilhar essas histórias de ciência de dados. É uma área nova no Brasil, uma área quente, o mercado de trabalho buscando muito. Então, eu acho que essas informações que você trouxe, acho que vão ser muito relevantes aí para quem está escolhendo uma nova carreira, escolhendo o que vai fazer nos próximos anos de sua vida. Então, eu espero aí que alguns dos alunos que estejam nos ouvindo venham para cá ano que vem, estejam aí entre os primeiros alunos dessa turma de ciência de dados. Certamente eu, o professor Gustavo, a gente deve encontrá-los, aqueles que vêm para São Carlos, a gente deve encontrar em algum momento. Então, agradeço, muito obrigado, Gustavo. E agradeço. Eu que agradeço. Indo também. Tá? Obrigado a todos. Então, daqui a pouquinho, em 2 minutinhos, a gente tem uma outra live sobre a vida universitária para encerrar a Feira USP e as profissões. Então, já nos vemos na outra live. Um abraço a todos. Até já.